parou pra pensar quantas vidas você já viveu dentro da sua própria vida? Então, desde muito novo, eu sempre quis ser servidor público. Mas por questão de influência da família e tudo mais, e toda aquela promessa de estabilidade, de ter uma vida que você nunca iria conseguir, né, nos trabalhos regulares e tudo mais. Mas, enfim, tentei vários concursos, fiz um monte de cursinho pra concurso e tudo mais, e acabou, enfim, não passei em nenhum. Na época que eu fui fazer faculdade, acabei me formando em design gráfico, que era a minha segunda opção, porque eu sempre quis ali relações internacionais. Eu achava muito chique, muito diferente e tudo mais. Mas acabou que na época era muito inacessível pra mim e tudo. Fui na segunda opção. E aí, desde então, de lá pra cá, eu acabei vivendo um monte de coisa. Graças, obviamente, à minha formação, mas também por oportunidades que surgiram ao longo da vida. Então, eu já fui gerente, já fui sócio, já morei em Portugal um tempo, gerenciando também um comércio lá. E aí, chega uma hora que eu começo a me perguntar, poxa, eu ainda não conquistei isso, ainda não conquistei aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas vale bem, às vezes, a gente também parar e olhar tudo que a gente já conquistou, tudo que a gente já viveu. Porque será que às vezes não vale a pena a gente desacelerar um pouquinho, não inflar tanto os nossos planos e até mesmo as nossas capacidades e ver que a gente já conquistou muitas coisas e que vale a pena às vezes poupar um pouco a nossa energia e aproveitar o que a gente já viveu, que na maioria das vezes já é muita coisa, e eu gosto de brincar de que são várias vidas já dentro de uma única só que a gente tem. E olha, hoje eu quero pegar vocês e lançar a pergunta. Por que a gente virou a geração da mil e uma utilidade e se tornou tão normal isso? Se a gente parar pra ver, há 50, 60 anos atrás, as relações e até mesmo a vida era um pouco mais linear, né? As pessoas ali estabeleciam sua casa própria, tinha ali uma ruma de... E hoje não, hoje é uma loucura totalmente insana. A gente tem tantas coisas pra poder ter que fazer, tantas coisas pra poder ter que tentar conquistar, ou então até mesmo nos colocar à prova, que outros cenários da nossa vida acabam ficando mais de lado. É tipo aquele meme, né? Que justo na minha vez de ser adulto, um carro popular custa mais de 100 mil reais, uma prestação de uma casa vai mais do que a metade do meu salário, e é todo aquele caos, aquele turbilhão de coisas e tudo, e você tem que ali virar um povo pra poder conseguir segurar todas as contas, organizar tudo o tempo pra você poder não surtar. Mas assim, às vezes eu falo, para, calma, respira, eu aconselho as pessoas e tudo, mas eu sou o primeiro, às vezes, ficar louco quando eu sinto que eu tô estagnando, quando eu sinto que as coisas estão passando, eu não tô conseguindo acompanhar, ou então se eu me planejo para poder fazer algo, eu não consigo executar aquilo, ou então eu coloco alguma meta para mim e eu não consigo alcançar. Tanto é que geralmente chega final de ano e eu não sou aquela pessoa que gosta de traçar metas e planos pro próximo ano, porque eu gosto de que as coisas fluam de certa forma, de que ao final do ano eu faço uma retrospectiva e vejo quais foram as minhas conquistas e aí eu vou comparando com anos anteriores. Eu acho que eu me sinto um pouco mais confortável dessa forma, porque se eu coloco uma meta e essa meta ela não é atingida, ou então se eu não consigo ali conquistar aquilo que eu queria para aquele ano, por exemplo, aí eu começo a me martirizar. Eu começo enfim, me sabotar. Eu tenho uma questão de autocrítica muito grande. E às vezes essa autocrítica, ela também é um pouco disfarçada de autossabotador. Então eu tento deixar de uma forma com que as coisas elas fluam naturalmente, obviamente. Eu vou trabalhar para que eu deixo mais ou menos ali um pouco na penumbra as ideias que eu tenho pro próximo ano e vou tentando trabalhar para que, enfim, elas aconteçam. Mas se chegar ao final do ano, eu não vou ter uma lista para poder colocar um X e dizer, isso aqui eu não consegui conquistar, eu vou ter que deixar para o próximo ano. Porque aí dessa forma eu vou ficar muito apreensivo, vou ficar muito angustiado, e eu acho que dessa forma as coisas, elas não valem a pena. Eu fico até me questionando até onde é bom e é saudável essa questão da gente se pré-julgar, ou até mesmo se julgar em ser mil e uma utilidades. E veja bem, será que às vezes não é só para alimentar ou inflar o nosso ego, para que a gente fique, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Claro, isso é bom, isso é muito bom, é agradável, se consegue ter aquela autoafirmação, quando outras pessoas ficam te admirando e tudo mais. No final das contas, o que importa mesmo, a sua paz de espírito, é a questão de você estar tranquilo com aquela coisa. Porque é super normal a gente se comparar com outras pessoas. Às vezes fulano tem uma conquista ali que você queria algo igual, ou então algo parecido. Ou às vezes, por exemplo, primeiro que você. E aí às vezes é normal a gente ficar, poxa, por que eu não consegui? Ou então por que ainda não chegou a minha vez? O que tá acontecendo? Isso é normal. Mas até que ponto é válido a gente querer sair atirando pra todo canto, querer ali abraçar o mundo inteiro, e no final das contas nem tudo ser feito e a gente ficar se martirizando? Não precisariam ser do nosso escopo naquele momento. Eu acho que muitas das vezes a gente tem que priorizar coisas que somem ou agreguem de fato na nossa vida. As conquistas e priorizar coisas que de fato são essenciais é muito bom.
e conquistar elas é melhor ainda. Claro que vez ou outra vai surgir alguma coisa supérflua que você vai querer. E tá tudo normal. Eu quero, você quer. Quem que não gosta de ter, às vezes, uma coisa em que, por exemplo, um celular novo, uma roupa nova, que às vezes não é tão necessário em questão de ser essencial, mas é legal ter esse tipo de conquista. O problema começa a surgir quando aquilo que não é tão essencial, que você fica gastando muita sua energia para querer conquistar aquilo, você não consegue conquistar no tempo que você quer, fica se martirizando por causa daquilo. Então, muitas das vezes é legal a gente colocar ali uma lista de prioridades do que de fato vale a pena a gente ter na nossa vida. Seja, por exemplo, conquistas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, para que aí sim fique mais fácil. E aí você até mesmo vai trabalhar um pouco mais a sua cabeça e entender: se eu não conquistar isso agora, não vai ter problema, porque isso não é tão essencial para mim agora. Os nossos esforços, até mesmo a nossa energia, ela acaba atraindo aquilo que a gente acaba externalizando e também internalizando. Então, se a gente consegue, de uma certa forma, o que a gente procura, o que a gente busca, fica às vezes até mais leve de conquistar aquela coisa, por mais talvez difícil ou pesada que ela seja. E aí a gente para de ser o mil e uma utilidades, o pau para toda da obra, e ele direcionar a energia para as coisas um pouco mais certas. Eu já falei aqui várias vezes que eu sou escorpiano e minha lua é em Capricórnio. E por causa disso, eu acabo ali sendo aquele tipo de pessoa que precisa, eu sinto a necessidade de planejar as coisas com antecedência. Eu só consigo fazer algo verdadeiramente em paz quando eu consigo ver início, meio e fim. Tudo eu faço isso? Não faço assim porque eu já entendi que nem tudo eu vou conseguir ter esse controle total. Mas na maioria das vezes eu tento conseguir coordenar de uma forma que eu entenda todos os cenários para que fique um pouco mais tranquila a minha tomada de decisão. E assim, também se eu não consigo ver todos os processos, eu vou deixar de fazer? Não. Vou estar radiante, super feliz e tudo mais no meio do processo? Muito provavelmente não. Não no início. Depois, quando ele começar ao negócio deslanchar, que eu conseguir entender um pouco mais aonde eu posso pisar, o que eu posso fazer aqui para poder agilizar certo ponto, aí sim, aí eu fico um pouco mais tranquilo e sigo adiante. Mas assim, eu acho que isso que é o crescer. Incomoda, às vezes é desconfortável e tudo, mas faz parte do processo. E por isso que eu acho que a gente não precisa sempre querer estar ali atirando para todo canto para poder tentar acertar. Vamos tentar procurar ali coisas em que de fato nós somos bons e fortalecer aquilo. E tentar aos poucos, com aquilo já bem estabelecido, já bem trabalhado, e aos poucos ali adquirindo novas habilidades, entendendo novos conceitos, conquistando novas coisas que não estariam à nossa primeira visão. Que eu acho que isso é importante, da gente parar, ponderar, analisar para aí sim começar a entender quais são os cenários que a gente pode atingir. Um exemplo muito claro dessa questão de você ter que ser mil e uma utilidades é quando a gente fala em áreas profissionais. Você vai olhar, por exemplo, uma vaga de trabalho, tem ali 1 milhão de coisas que às vezes não é específico da sua própria função, mas que a empresa exige. E vai você não querer executar atividades. E você vai perder a vaga. Outra pessoa vai conquistar ela no seu lugar. Então, a nossa geração acabou normalizando essa questão de quanto mais, melhor. Mas é aquela coisa, quanto mais melhor para quem? Será que é para você? Muitas das vezes, esse muito, 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 ele acaba diminuindo cada vez mais a gente. Porque a gente se dá muito para outras coisas e acaba ali se desgastando. Claro que assim, nessa vida ensina pra gente alguma coisa. Eu, por exemplo, comecei sendo diretor de arte em agência depois que eu me formei na faculdade. E executava muito ali material, era muito da parte operacional. Depois eu acabei passando ali para uma parte mais gerencial, um planejamento, de liderança. Foi uma coisa que no início eu estava extremamente apreensivo, porque não era do meu escopo natural, não era da minha formação, não era algo até que eu imaginava que eu iria ter de desenvolver, porque a minha função era eu, o computador, a demanda e pronto. A partir do momento que eu tive que começar a lidar com pessoas, entender ali como cada pessoa trabalha, entender os processos que funcionavam dentro de cada setor, aquilo foi ali me abrindo um pouco mais a cabeça e expandindo possibilidades que às vezes eu não tinha entendido. E isso foi ali me trazendo um conhecimento um pouco maior. Eu, se de fato estivesse me ensinando algo que não seria ali apenas para minha questão profissional,
mas sim para minha questão pessoal. E aí eu fui cada vez mais desenvolvendo. Cheguei até ter uma oportunidade lá em Portugal. Em Portugal também acabei desenvolvendo um pouco mais as certas habilidades, principalmente essa questão de liderança. Assim, para uma pessoa no meu perfil que tem realmente essa trava em fazer coisas muito novas e ter que sair do meu país para ir para um outro país executando uma coisa totalmente diferente, foi um desafio e tanto. Eu mesmo assim, por várias vezes eu pensei, não vai dar certo, eu acho que eu não vou aceitar e tudo mais, mas resolvi arriscar. E a questão do resolver arriscar foi a melhor coisa que eu tive. Mas por que eu arrisquei? Porque primeiro eu tentei ponderar todas as opções viáveis e possíveis. No meu caso, eu acabei ainda procurando um plano de escape, caso coisas dessem errado. Mas aí a minha vida ela começou a girar em cima daquela decisão, daquele cenário. Porque se eu tivesse que lidar com essa situação X e pensar ainda em mais um monte de coisa diferente, não iria dar certo. Eu não ia fazer nem A, nem B, nem C, nem nenhuma das coisas direito, certo. E eu preferi priorizar determinadas coisas ao longo deste processo para executar elas de forma realmente mais tranquila, mais assertiva. Mas enfim, voltando para o assunto do vídeo, que é essa questão de viver várias vidas dentro de uma só vida, até quando vai ser bom isso para o nosso corpo e para nossa mente? A cada segundo que a gente ali numa rede social ou então assistindo uma televisão, a gente constantemente de novas informações. É uma propaganda, é um produto querendo ser vendido, uma tendência de consumo que às vezes está sendo ali escrachada na nossa cara. E isso acaba ali minando os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ambições, né? Porque está sendo inserido coisas na nossa cabeça, não está vindo natural da gente. E cada geração que passa, a gente pode notar que isso vai sendo cada vez mais cedo. As crianças estão tendo acesso a telas cada vez mais cedo. Basicamente, a rotina dos jovens é ver quais são as trends que estão na rede social para querer reproduzir. Então, aquela questão da espontaneidade, do caráter criativo, ou então até mesmo o pessoal, ele tá meio que se perdendo, porque a gente tá toda hora entendendo coisas novas, tentando absorver coisas novas, querendo consumir coisas novas o tempo todo, e aí vai chegar uma hora em que o nosso cérebro ele vai pifar. A gente pode ver o tanto que, é claro, hoje em dia se tornou tão natural ver pessoas que tem ali aquele breakdown. Elas não aguentam mais a rotina, seja no trabalho, seja em casa, elas simplesmente fadigam, elas estafam. E simplesmente está executando 1 milhão de coisas, está vendo toda hora um monte de coisa acontecendo, seja na televisão, seja no celular, na internet. E aí, isso, uma hora, o cérebro ele não consegue processar. Ele simplesmente vai falar: meu filho, eu vou ter que desligar aqui, porque senão daqui a pouco a gente vai parar de vez. E aí isso vai adoecendo a gente. Eu mesmo tenho um certo trauma de, por exemplo, notificação de celular. Todas as notificações do meu celular, seja de mensagem, seja de aplicativo, tudo silenciado. E é silenciado no nível que eu não recebo a notificação. Eu não vejo que chegou. Eu só vejo se eu abro o aplicativo e aí a notificação. Porque eu já passei por situações em que o meu celular ele não parava de um jeito que eu já entrava em pânico só de ver que tinha notificação. E aí a solução que eu tive foi desligar todas as notificações para que aí sim eu conseguisse ter mais paz, mais tranquilidade e até mesmo de ter o meu celular por perto. Porque antes nem o meu celular por perto de mim eu conseguia ter, porque me incomodava a um ponto de uma angústia muito grande quando eu vi o meu celular apitando, ou então ligando a tela para dizer que chegou alguma notificação. E aí com isso eu fui vendo que tem determinadas coisas que vale a pena a gente abrir mão para que a gente consiga ali meio que restaurar uma certa paz. Pode ser momentânea, pode ser pequena, mas que faz uma grande diferença quando a gente coloca ele no apanhado geral. Porque assim, a correria ela é legal, ela faz parte, ela é necessária, mas parar às vezes, tentar procurar um momento em que a gente consiga respirar mais devagar, desligar um pouco dos problemas externos é mais do que essencial. Não só para nossa tranquilidade, mas também para nossa saúde mental, quanto a física também. Porque, querendo ou não, se o nosso cérebro, se a nossa cabeça, ela não tá legal, ela não tá saudável, o nosso corpo também ele vai começar a dar problema. Ele vai começar a dar sinais de que também não tá legal alguma coisa. E é totalmente entendível a gente estar pressionado para sempre estar ali movimentando, ou então querendo produzir algo, sendo útil de alguma forma, mas dependendo da realidade em que você vive, tem coisas que podem ser adiadas ou então até mesmo eliminadas para que você respire, recuperar o seu fôlego e aí sim se colocar na direção certa. Talvez não ser o 1001 utilidades nesse momento, talvez ser o 1000,
mil utilidades, e aí a gente vai diminuindo aos poucos e entendendo quais de fato são as prioridades para a nossa vida, porque a minha realidade é diferente da sua realidade. Às vezes, por exemplo, começar com a questão da comparação. Será que às vezes o que o fulano conquistou, o que o fulano tem, vale para você? Vale a pena você se desgastar para poder conquistar aquilo, sendo que você poderia estar ali empenhando a sua energia para algo que de fato fosse mais útil para você, ou então tivesse mais a sua cara, a sua vibe, ligasse um pouco mais com o seu estilo. Então tem coisas que a gente pode sim dar ali aquela limitada, dar ali aquela atenção um pouco diferenciada e entender, opa, isso aqui para mim vale a pena, ou então isso aqui não precisa ser para agora, porque essa outra é a prioridade, ou então até mesmo a sua prioridade no momento pode ser descansar, fica mais tranquilo, e aí depois que você recuperar as energias, bora com força total, atrás de buscar ali os seus planos, as suas metas. Se você for aquele tipo de pessoa que de fato faz uma lista de coisas para poder conquistar, vamos atrás delas, mas que essa lista seja um pouco mais inteligente, para que você consiga ir caminhando e conquistando as coisas de uma forma em que você consiga ter a sua realização, que você consiga ficar tranquilo e feliz no final das contas. Porque se você fica forçando muito, quando eu digo você, eu me incluo nisso também, porque às vezes eu me pego fazendo isso, tentando ali forçar alguma coisa, é claro, se o seu corpo ele não aguentar, ele vai parar por você. E às vezes, e esse parar vai ser você pegar uma doença, vai ser você pegar um burnout, alguma coisa em que vai ser pior. Então, vamos tratar o corpo, a nossa mente com carinho, né? E entender que as coisas podem ser feitas, mas no tempo certo, da forma certa. Eu sempre tive aqui na minha cabeça é de que o que tem que ser vai ser. Né? De alguma forma, obviamente, você não vai ficar sentado esperando o negócio cair do céu. Você vai ali colocar assim o seu esforço, o seu empenho, mas de uma forma um pouco mais consciente. E aí, você acha que eu viajei muito? Você concorda comigo? Você é daquele tipo de pessoa que, sim, acredita que as coisas elas devem ser um pouco mais slow, que elas realmente precisam ser um pouco mais pensadas e que o que tiver de ser vai ser? Ou é aquele que tá abraçando tudo a todo momento, toda hora que é uma coisa nova e que quanto mais melhor? Deixa sua opinião aí nos comentários para mim. Bora conversar, bora trocar uma ideia, que eu acho que é dessa forma em que a gente vai ali entendendo novos cenários, novas ideias e conseguindo abrir mais a nossa cabeça, abrir mais o nosso leque de opções. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aí e também se inscreve no canal, que vai me ajudar pra caramba e vai, enfim, fazer com que o YouTube ele dissemine esse vídeo e o canal para mais pessoas, porque a ideia é que a gente forme ali uma comunidade em que todo mundo está trocando ideias, está ali e ajudando, de certa forma, mesmo que virtualmente, mas que a gente consiga ali transformar a vida e deixar ela um pouquinho mais leve. Eu acho que é isso que importa pra gente nesse momento, nessa época em que a gente está vivendo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!